the pace when I'm running. Fala galera, estamos aqui de volta para mais uma aula, né? Mais um vídeo do nosso canal. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí. Não esquece de comentar, de curtir, de compartilhar sua dúvida aqui nos comentários, para que a gente possa estar aí, né, respondendo, e quem sabe é a dúvida de mais alguém, e aí as pessoas vão ter a informação. Hoje eu tô aqui com o gráfico aberto e com uma missão: ensinar para você como utilizar o RSI, esse indicador da análise técnica muito conhecido, que está aqui, ó, na parte inferior do gráfico, certo, pessoal? O RSI também é conhecido como IFR, né? Na sua tradução nós lemos como índice de força relativa. É o índice de força relativa. Ele foi construído pelo engenheiro Welswalder e é um indicador de momento. Nem sei se o cara se chama assim mesmo, tá? Eu não sou bom de inglês. Ele é um indicador de momento da classe dos osciladores e ele mede o índice de força relativa do mercado contra si mesmo. Ele consiste em uma média móvel, tá? Que é essa branquinha aqui, ó, que vocês estão vendo aí na tela. Essa média móvel, e flutua entre dois níveis aí: o nível de sobrevenda e o nível de sobrecompra, tá, pessoal? Na sua configuração padrão, esse indicador ele vem com a leitura de 14 períodos, o nível de sobrecompra em 70 e o nível de sobrevenda em 30, certo? Por enquanto deixa isso aqui assim. Pessoal, eu tô aqui com um gráfico de 1 minuto, tá? E dentro da leitura do gráfico de 1 minuto, vocês percebam o seguinte, a seguinte movimentação, ó. Deixa eu abrir a ferramentazinha aqui. Sempre que tá se marcando um topo, ó, no gráfico, marca-se também topo no RSI, tá? Ou seja, quando chegou no ponto máximo aqui, que o preço estava muito caro, o RSI também estava muito caro, indicou isso pra gente, e percebemos que logo em seguida, ó, o preço despenca. O preço começa a cair, e veja que ao começar a cair, ele chega aqui, ó, perto do nível de fundo, ó, tá vendo? E ele volta a fazer uma correção. Novamente esse preço volta a cair, ó, o RSI toca lá no ponto de sobrevenda, e quando ele toca no ponto de sobrevenda, ó, olha o candle, no próximo candle compra. E basicamente ele serve como esse guia para nós, tá? Eu acho que você já se ligou aí, né? Como é que faz mais ou menos essa leitura. Porém, tem alguns detalhes que a gente ainda tem que observar para poder fazer a configuração certinha e operar o RSI aí da maneira mais prática e correta possível. Para cada tempo gráfico que você estiver operando, utilizando o RSI, você vai ter uma configuração diferente. Por quê? Porque primeiro que esse indicador da análise técnica ele foi desenvolvido para operar com tempos gráficos bem maiores, dias, semanas, meses, anos, quem sabe, mas basicamente dias. Então esse 14 períodos aí, essa leitura de 14 períodos significaria 14 dias. Como aqui a gente está usando num gráfico menor, né? Digamos que num gráfico, num fractal, né? Um gráfico de tempo bem menor, de 1 minuto, ele vai estar lendo aqui, ó, 14 minutos, 14 velinhas de 1 minuto. Então, a gente sabe que o gráfico de 1 minuto é um gráfico mais volátil, um gráfico mais errante, ele contém muitos erros.
Então a gente vai fazer o que? Se a gente vai operar 1 minuto, a gente tem que melhorar esse nível, né, de assertividade. E como é que a gente faz isso aqui dentro do RSI? Eu particularmente utilizo 15 períodos, tá? Utilizo aqui 15 períodos, ele vai analisar no caso 15 minutos, e eu aumento o nível de sobrecompra e sobrevenda. Eu vou trabalhar aqui com 80 e 20. Vou aplicar aqui e vamos ver o que é que está se mostrando aqui, ó. Isso aqui também é muito importante, pessoal. Você chegou para operar no gráfico, aí você vai aqui, ó, observa como é que está o gráfico, aplicou o indicador, né? Quem não sabe como aplica o indicador, vem aqui, né, nos indicadores, é só digitar aí em cima na pesquisa RSI e vai aparecer. No nosso caso aqui tem um script nosso, mas também tem um natural aqui um nativo, né, já da plataforma da IKEoption. É esse aqui. Pronto. Eu tinha alterado as configurações do meu aqui, que já estava plotado no gráfico. Botei para análise de 15 períodos, botei ele aí com nível de sobrecompra de 80 e sobrevenda de 20, certo? Perceba que ele respeitou em certos pontos, tá vendo aqui, ó? Ele quase toca na linha, ó. Por um pouquinho de nada, ele não encostou no nível de 20. Aqui, ó, ele chegou praticamente no nível de 80, ó. Perceba que quanto mais eu aumento a distância aqui das bandas, né, de sobrecompra e sobrevenda, eu reduzo a quantidade de sinais, porém eu transformo esses sinais em sinais mais assertivos. Aqui, ó, chegou aqui praticamente quase a tocar, ó, tá vendo, ó? Olha, os candles aqui, ó, não passaram desse nível e depois veio o que? Um candle de compra, tá? Chegou aqui, ó, tá vendo? Mostrou a exaustão do mercado, ó, candle de venda em uma sequência de vendas. Chegou aqui, ó, toca novamente, ó, tá vendo? Esse candle marca mais um positivo e ó, venda. E por aí vai. Aqui depois tem uma linha de tendência que começa aparentemente a ser quebrada, mas marca aqui, ó, já um mercado lateralizado aqui, ó, nitidamente. Vamos ver aqui o que acontece, né? Vamos dar continuidade nesse mercado. Perceba que o RSI funciona bastante aí, apresentando para nós essa questão dos topos e fundos, né? Ó, aqui ele veio de toda essa queda aqui. Aí ele... Opa, passei ali. Vem caindo. Quando ele chega nesse ponto, ele toca. Tocou essa velinha aqui, ó. Então na próxima, compra. Já estão se ligando aí, né? Como é que conflui as coisas aí para um operacional baseado em RSI. Mas é preciso que eu fale o seguinte para vocês. Não é só operar o RSI. É operar uma confluência de informações baseando-se no RSI. Vamos lá, vamos ver. O RSI aqui, ele já vinha esticando, né? Quando ele chega para fazer esse toque aqui, vamos ver se eu tinha outras confluências. Eu acho que sim, hein? Ó, aqui, ó. Olha a região de topos. Tirando o zoom aqui do gráfico, eu vejo que aqui, ó, eu tive um topo, 2, 3 na mesma região, beleza? Olha só. Quando essa linha se estendeu para o futuro, eu já deveria ter marcado essa antes de acontecer. E aí o gráfico estava aqui descendo, eu acompanhando o RSI, chega neste ponto onde o preço toca a linha e onde a média toca aqui o ponto de sobrevenda. Então eu tenho aí sim bons argumentos para efetuar essa operação, e é o que acontece, uma boa operação. Então, pessoal, vocês já estão pegando aí como é que a gente pode operar o gráfico, né?
de forma mais imediata, e guiando aí pelo RSI e também os níveis de topos e fundos, né? Suporte e resistência. Agora eu vou mostrar outro ponto importante para vocês aqui em relação ao RSI, que é justamente a divergência, tá? Vou ativar aqui a ferramenta. Vamos lá. Eu marco um fundo aqui. Tem um fundo também no RSI, né? Eu vou fazendo mais altos aqui no RSI também, tá? Eu estou fazendo aqui topo e fundos mais alto aqui no gráfico e aqui no RSI. Bacana, bacana, beleza. Fiz um movimento aqui de alta no RSI, fiz um movimento de alta no preço, marquei topo aqui, marquei topo aqui, ok. Aqui eu marco um topo o que? No mesmo nível. E aqui eu marco um topo o que? Mais alto. Então perceba que agora eu tenho uma situação diferenciada. Tenho aqui, ó, um nível, o mesmo nível no RSI, enquanto no preço eu tenho um movimento de alta. Então perceba a divergência. O RSI permanece lateral enquanto o preço sobe. Isso vai me indicar o quê? Tá? E o mercado, muito em breve, vai fazer uma mudança de sentido. E ele continua aqui, ó, pessoal. O mercado continua e ele marca agora, sai de uma micro tendência de alta e entra num estado de lateralização. Beleza? Lateralização. Ele marca topos e fundos em mesmo nível, ó, topo, ó, no mesmo nível, ó, topo, tá vendo? Topos e fundos no mesmo nível, mercado lateral, beleza, até então tudo certo, mas perceba que enquanto o preço mantém-se no mesmo nível, o RSI está fazendo o que, pessoal? Olha, mercado em mesmo nível, RSI caindo. Isso indicou o que? Divergência. E divergência aqui estava apontando para onde? Uma nova mudança no mercado. E essa mudança se reflete aonde? Se reflete no movimento de baixa que se projetou. Perceberam esses detalhes? Então, existem várias formas de fazer essa leitura, né? De te ajudar aí, tanto para rastrear a tendência dos preços, para indicar a situação de mudança, né? De estado do mercado. E perceba um detalhe, né? O RSI, ele define o desequilíbrio do mercado. Então, nós temos no RSI o ponto de equilíbrio aqui no 50. Então perceba que quando a média do RSI ela fica aí transitando na região de 50, o preço ele está fazendo com certeza um movimento de lateralização. Então o mercado está equilibrado. O RSI indica o equilíbrio do mercado quando a sua média transita no nível de 50. A partir do momento que ele sai do nível de 50 em sentido ao nível de 80, nós temos aí um mercado com tendência de alta. Perceba, nível de 50, sobe aqui, ó, olha, tá vendo? Mercado em tendência de alta, certo? Olha aqui, ó, deixa eu mudar aqui, mercado tendência de alta, certo? Quando esse RSI ele passa para baixo aqui, ó, passa para baixo, deixa eu apagar aqui,
Quando ele passa para baixo aqui da região de 50, nós temos o que? Um movimento de baixa, uma tendência de baixa. Olha quanta informação importante eu estou passando para você aqui. Olha quanta informação importante, tá? Isso aqui dá para fazer muita coisa, para te ajudar em muita coisa. Aproveitando aqui, se você ainda não curtiu o vídeo, se você ainda não se inscreveu no canal, se você ainda não comentou nada, deixa aí tuas dúvidas no comentário. Eu vou estar respondendo. Talvez a sua dúvida seja a dúvida de mais alguém. Não deixa de participar. Conhecimento é muito importante. Não tem como você tirar desse mercado se você não estiver buscando conhecimento. Tá ok, pessoal? Dá um likezinho aí. Segue o canal, ativa as notificações. Dá uma moral pra gente. Continuando a aula. Pessoal, eu já falei sobre como fazer uma leitura básica, né, do RSI. Né, regulando ele ali, né, para períodos diferentes e também regulando aí a linha de sobrecompra e sobrevenda, observando o estado do mercado e qual mercado que você está operando. Por exemplo, se você tivesse aqui, deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Pronto, para o mercado Euro-USD, OTC, essa regulagem aqui que eu fiz, 15 períodos, 80 e 20, tá bacana. Tá respeitando, tá vendo? Ó, tá chegando, tá respeitando. Tá vendo? Tá respeitando bastante. Se tivesse ultrapassando muito e passando longo período aqui por cima do nível de sobrecompra e sobrevenda, aí você ia alterar as configurações do RSI para te dar mais segurança. Olha aqui. Aqui tá vendo que até fiquei um pouco em déficit, tá vendo? Para esse momento aqui do mercado, ó, não chegou a tocar na linha nenhuma vez. Então, se eu tivesse entrando no mercado a partir de agora, talvez eu não acertasse essa mesma configuração que eu fiz. Talvez eu tivesse posto aqui, ó, 7921. Aí eu já ia ficar com um sinal bem mais próximo. E aí eu vou regulando, né, o sinal de acordo com o momento do gráfico também. Veja que aqui eu já tive um movimento mais esticado, passou mais tempo da linha. Se eu tivesse entrado aqui, teria tomado um loss, simplesmente pelo argumento de que tocou na linha de sobrecompra. Por isso que eu estou dizendo, você não pode usar o RSI como seu único guia para as operações. Você tem que usar ele em confluência com outros argumentos. Nesse caso aqui, ó, ele até respeitou, ó. Tocou, quase tocou aqui, ó, bem pertinho, ó, compra. De novo agora há pouco, ó, chegou aqui bem pertinho, compra. Então eu já falei de divergência, já falei aqui das configurações. E se eu quisesse utilizar ele no mercado mais lateral, né, com menos tendência, com alternância de velas e cores de velas maior assim, dá para usar ele para me ajudar nesse mercado lateral? Dá sim. Aí você ia fazer o que? Você ia reduzir o período aqui, sei lá, dar uns 5 períodos aqui, e eu vou ter que naturalmente levar esse nível de sobrecompra, perdão, e de rebaixar o nível de sobrevenda, certo? Então perceba que o gráfico fica muito mais volátil aqui na média móvel, né, do RSI. Perceba se ele vai estar funcionando o sinal ou não. Ó, aqui, ó, tocou, compra, chegou bem próximo, compra, ó, tocou aqui, ultrapassou, tá vendo? Ultrapassou, tá ali um loss ali. Se eu fosse analisar só isso, né?
Até poderia ter tomado loss sim, porque se eu tivesse analisando nesse período, eu teria marcado um fundo aqui, tá vendo? A partir do momento que essa vela toca essa linha com RSI tocando aqui um nível de sobrevenda, eu teria efetuado uma compra aqui, não teria pago. Se eu tivesse entrado no galo, aí sim teria pago a operação. No momento, ó, o gráfico tá aí subindo, tempo de expiração de 1 minuto. Olha aqui, nós temos o RSI se aproximando do nível e eu tenho região de topo aqui. Vou marcar até uma, seria uma possível operação aqui nessa região. Então, se a linha da pronto. Se o gráfico chegasse aqui nessa região, confluindo com o toque no RSI, aí a gente tem um argumento para efetuar uma venda. Mas eu creio que vocês já entenderam o básico aqui do RSI, a questão da divergência, a questão das operações se baseando no RSI. Aqui, como nós temos uma situação de mercado aparentemente lateral, nós podemos fazer esse tipo de configuração aqui, utilizar um período de velas menor, né? Usar aqui um nível de sobrecompra e sobrevenda maior e aí tentar operar por eles, tá, pessoal? Seria bom que tivesse chego ali num ponto interessante para a gente tentar uma operação aqui para ver, deixar como exemplo, né? Se eu tentar aqui vai ser uma forçada de barra aqui. O gráfico está muito parado, sem volatilidade. O gráfico hoje é um gráfico OTC, né? Um final de semana que estou gravando. Não é muito bom. Eu gosto de gravar principalmente quando estou aí com um gráfico real na tela. A gente tem uma informação mais precisa. Mas é isso aí, galera. Vou estar encerrando o vídeo por aqui, né? Tendo em vista que já está bem grande o vídeo. Não gosto de fazer vídeo muito longo, eu gosto de ser objetivo. Se você compreendeu, se você absorveu algo, não esquece de estar deixando aí um like, dá uma força pra gente, nos motiva a continuar produzindo conteúdo para vocês, conteúdo gratuito aí. Essa aula aqui muitos iriam cobrar um alto valor para vocês. Vocês estão recebendo a informação aí de graça, tá? É isso aí. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, vou estar respondendo e tchau, tchau, galera. Até a próxima.